tarde. Vamos acompanhar agora ao vivo o pronunciamento do presidente Michel Temer. E uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, e os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo o imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com um ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a estas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Vocês viram aí o pronunciamento do presidente da República, Michel Temer. Ele disse que não vai renunciar, que havia uma expectativa da possibilidade de renúncia. Diz que só fala agora porque quis tomar conhecimento do conteúdo das gravações que o citam na delação da empresa JBS tornada pública ontem, mas que ainda não teve conhecimento do conteúdo dessas gravações. Disse também
falou de momentos que considerou positivos e negativos em seu governo, os primeiros sinais de recuperação da economia como os momentos positivos e a crise deflagrada com as gravações da delação da JBS como um exemplo de momento negativo. Ele confirmou que teve uma reunião com o empresário da JBS, mas que em nenhum momento comprou o silêncio de ninguém. Disse que não tem nada a temer, nada a esconder e, volto a repetir, falou que não vai renunciar. Nós estamos ao vivo em Brasília, direto com contato com o repórter Heraldo Pereira. Ele está em frente ao Palácio do Planalto. Boa tarde, Heraldo. Que informações você tem para a gente? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Havia uma grande expectativa em torno desse pronunciamento do presidente Michel Temer. Várias medidas de segurança foram tomadas aqui na Palácio do Planalto desde amanhã. Vamos acompanhar aqui imagens da parte externa, ali da Praça dos Três Poderes, onde já há alguns manifestantes. Em todo caso, a segurança é reforçada por aqui e várias pessoas, mesmo aqui na Praça dos Três Poderes, acompanhavam esse pronunciamento do presidente Michel Temer. Do Palácio do Planalto, alguns funcionários, inclusive, saíram mais. O Congresso Nacional também era grande a expectativa, se falava uma possível renúncia que foi descartada pelo presidente Michel Temer. Portanto, o quadro aqui era de muita expectativa e agora os líderes políticos estão fazendo suas várias reuniões, especialmente no Congresso Nacional, para acompanhar a repercussão desta fala do presidente Michel Temer, que citou as questões econômicas, os avanços econômicos de seu governo e também a crise deflagrada a partir desta delação premiada. Renata Vasconcelos. Obrigada, Heraldo Pereira. E a gente vai agora ao vivo ao Congresso Nacional, onde está o repórter Júlio Mosquera. Ou melhor, antes da gente voltar para o Congresso Nacional com o Júlio Mosquera, eu vou voltar a falar com o Heraldo Pereira, que a gente acabou de falar com ele ao vivo. Heraldo, que outras informações você tem aí? Como você bem citou, havia uma grande expectativa com relação a esse pronunciamento, agora no meio da tarde, do presidente Michel Temer. Ele disse que não renuncia, né? Exatamente, Renata. Esta foi a fala do presidente Michel Temer aqui, que durante toda a manhã passou reunido com várias lideranças políticas e também com vários ministros, os chamados ministros da casa. Mas confirmou em pronunciamento que não renunciará e também há a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, que determinou a abertura de um inquérito para investigar a conduta do presidente Michel Temer durante o exercício do mandato. Havia, desde ontem à noite, uma grande expectativa pela reação do governo, uma grande expectativa pelo que diria o presidente Michel Temer. Ele fez a opção, fazendo um discurso em torno das medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo e também das medidas que estão para serem votadas no Congresso Nacional, dos ajustes das contas públicas e também das medidas das reformas constitucionais. Eu estou na parte externa do Palácio do Planalto, como informava Renata Vasconcelos, e nós informávamos nessa edição, havia uma grande expectativa, havia já grupos de manifestantes chegando aqui e se instalando também lá ao fundo, nós podemos mostrar, para próximo do Supremo Tribunal Federal, que mantém no Supremo Tribunal Federal há uma sessão ordinária com julgamento de processos que já são processos da pauta. O ministro Edson Fachin está tomando, vamos assim dizer, monocraticamente essas decisões que dizem respeito à Lava Jato. O Supremo funciona normalmente, apenas no Congresso nós tivemos as sessões praticamente esvaziadas. Poucos senadores no Senado Federal, evidentemente tratando dessa questão da crise que atingiu o governo, e também na Câmara dos Deputados, poucos deputados e todos, evidentemente, pedindo uma ação do governo. Aqui do lado de fora do prédio do Congresso Nacional, eu vou tentar mostrar para os senhores e para as senhoras, há um grupo, há uma barreira de policiais também, que fazem ali a segurança do prédio do Congresso Nacional. Nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, que tem a sede do Poder Legislativo, Câmara e Senado, do outro lado o Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, e do lado de cá o Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer acaba de fazer o seu pronunciamento,
confirmou que continua no governo e que vai responder perante o Supremo Tribunal Federal a partir da determinação da abertura de inquérito feita pelo relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin. Neste momento, o presidente prossegue aqui no Palácio, reunido com assessores. Renata Vasconcelos. Heraldo, vamos saber então agora como é que está o clima no Congresso Nacional, nesse momento com o repórter Júlio Mosquera. Júlio? Renata, o pronunciamento do presidente Michel Temer pegou poucos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Ainda há uma sessão no plenário da Câmara dos Deputados, mas bastante esvaziada. No plenário do Senado, tudo fechado, alguns senadores no cafezinho conversando um pouco sobre essa crise. O movimento agora é bem menor do que a gente viu no início do dia, quando de fato houve uma movimentação avassaladora aqui, com muitas reuniões em vários locais, tentando definir este momento, tentando compreender um pouco qual pode ser o próximo passo do Congresso Nacional. Conversei com muitos deputados, muitos senadores, e de uma maneira geral a avaliação é: não se sabe o que fazer, não se sabe qual o próximo passo a ser dado. É preciso esperar o pronunciamento do presidente Michel Temer. Temer falou agora há pouco, disse que não renuncia. Essa disposição do presidente Michel Temer, com certeza daqui para frente, é que vai motivar os próximos passos. O Partido Rede está falando agora, neste momento, o deputado Molon, Alexandre Molon, do Rede do Rio de Janeiro, ele está criticando a decisão do presidente Michel Temer de não renunciar. O Rede que está com um pedido de impeachment para afastar Michel Temer da presidência. A movimentação aqui é bem mais tranquila. Agora, com certeza, em Brasília, várias reuniões, várias tentativas de compreender esse processo, várias tentativas de entender quais são os próximos passos. Alguns partidos já tomaram alguns posicionamentos. O PSB, por exemplo, vários deputados e senadores querem a saída imediata do partido do governo. Alguns deputados do PPS também já manifestaram o interesse de entregar os cargos no governo federal e seguir sem apoiar o governo do presidente Michel Temer. De qualquer forma, hoje será um longo dia de muitas reuniões para tentar dar um rumo à política em Brasília. Renata. Júlio Mosquera, a gente vai rever então agora o depoimento, ou melhor, o pronunciamento de agora há pouco do presidente Michel Temer, depois que foi autorizada a abertura de inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade e de dúvida não pode persistir por muito tempo. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa do dia político em Brasília você terá no Jornal Nacional. Hoje começa às 8h35, hora de Brasília. Até já.